Tu és a Raquel? Uhum, Queres, dizer-nos, de onde és, onde estás neste momento uhum, e o que é que estudas? Bem, o teu percurso, neste caso, queres estudar, o que é que já estudaste, o que é que estudas, uhum, em faculdade? uhum. As faculdades. Então, agora sou a Raquel, tenho 23 anos, sou da Ilha da Terceira, dos Açores. Estou agora a ficar em Almada, mas estou a estudar no Instituto de Educação, na Universidade de Lisboa. E estou a estudar um mestrado para ensino em matemática para o terceiro ciclo e secundário. Um, e estudei, a minha licenciatura foi em Engenharia Aeroespacial, No técnico. no técnico, exato. É um ponto importante. Qual o contexto em que estavas antes de perceberes que estavas num burnout? Um, Isso é muito engraçado porque é difícil definir quando é que começou, se foi no fim do secundário, se foi, Uhum. na própria universidade. Portanto, eu estava no secundário, estava tranquilo, foi quando veio o Covid, no 12º ano, comecei já a sentir, assim, algum cansaço, mas pensei que fosse mesmo, também aquela, necessidade de sair e explorar, ir para a universidade, avançar com a vida. Mas depois estava, antes de começar a perceber-me e antes de começar os sintomas, foi no primeiro semestre da faculdade. Estava em casa de um dos amigos, de uma família que me acolheu para ficar lá, enquanto estudava. E foi uma benção enorme porque eles ajudaram-me no Covid e tudo mais. Estava com família, não estava sozinha. Mas pronto, na verdade estava a ter aulas só uma vez a cada 15 dias, presencialmente. Portanto, eu só fiz o meu primeiro amigo de faculdade lá, bem a metade do segundo semestre. Mas pronto, era mais ou menos essa a história. Comecei só no curso, só com a licenciatura, mas depois fui-me envolvendo em imensas atividades, GBU também, clubes lá da universidade, pronto, e para além do trabalho da faculdade. Quando é que começaste a perceber que estavas, num burnout? Quais foram os primeiros sinais que notaste? É difícil dizer porque houve imensos sinais que eu notei, mas não atribuí ao burnout. Uhum. A pessoa pensa, isto é normal, é mais um dia, é por causa do stress, ou seja, a gente arranja imensas desculpas. Mas eu agora olhando para trás, eu vejo que, por exemplo, eu tenho imensos sinais físicos, mostrou-se imenso de maneira física, com o ranger de dentes, a tensão muscular, tive uma dor incessante no ombro durante anos, hum, muitas insónias e quando não insónias, pesadelos e sonhos, portanto noites sem descanso e eu que por norma durmo muito bem, depois, irregularidades intestinais de todas as espécies, tanto, falta de apetite, apetite a mais, vício a comer, foi mesmo, por exemplo, caspa a mais por causa do stress, parece que Uhum. tudo entra em atrofio, Uhum. dores de cabeça, enxaquecas. Então os períodos eram mais dolorosos mesmo fisicamente. Agora está muito mais tranquilo. Ah, yeah. Só que eram tudo sintomas que eu percebia e isto de facto está a acontecer, mas pensava, isto é porque o curso é difícil, isto é normal, eu sempre fui assim. Quando na verdade eu sempre tive foi ansiedade. Uhum. Mas pronto, foi isso. O que eu comecei a perceber que era sintoma e que era de burnout foi principalmente os sinais mentais. A falta de motivação, os pensamentos negativos constantes, a visão péssima de mim e do mundo e das pessoas à volta. Não tipo que eu detestava as pessoas, mas na maneira que eu achava que elas olhavam para mim. Uhum. Um, o isolamento, ter dificuldade de sair e estar com pessoas. Tipo, eu sempre fui uma people's person, uma pessoa que gosta de estar com as pessoas e conviver. E depois era cada vez mais tipo, não posso, não posso, não posso, não posso, porque tenho que estudar, tenho isto para fazer, tenho reuniões, não sei o quê. E começar a perceber que isso estava a consumir imenso a minha vida, mas não num sentido saudável, porque há pessoas que fazem isso e está tudo ok. Então eu senti-me em conflito interno, entre o que eu queria fazer e o que eu estava a fazer, uma dissociação quase. Então isso para mim, quando eu começo a perceber que esse é o padrão de vida e que eu já não me sinto como me sentia no secundário, uma pessoa genuinamente eu e livre, com opiniões e passava tempo com amigos, hum, e começo a perceber, epá, e se calhar o meu corpo está todo a variar, é porque alguma coisa aqui não está bem. Então foi mais ou menos assim que comecei a perceber. Nesta altura, quando há esse já acumular de sintomas, tu te apercebes que estás mais ou menos em que fase do curso já? Talvez no final do segundo ano, especialmente porque no segundo ano o técnico, o meu segundo ano foi quando ele implementou uma mudança que em vez de ser semestres passou a quarters e isso foi a loucura.
e já voltaram atrás nessa decisão, porque não correu bem para ninguém. Significava que vocês eram avaliados mais Sim, frequentemente a nível foi de todas as semanas. frequências e etc. Yeah, foi porque antes podíamos passar só por testes. Eu tive, no primeiro ano, tive a pausa entre semestres, foi tipo 1 mês e meio, quase 2, porque eu não tinha aqui exames, tinha passado tudo em testes. Tive imenso tempo em casa. Aqui era época de exames a cada 7 semanas, com exames a todas as cadeiras. As cadeiras eram a mesma densidade, só que em metade do tempo. E os professores não estavam habituados a isso, então faziam avaliações todas as semanas, todos os dias quase. Um, e foi mesmo muito intenso, estava a ser avaliada constantemente e nem sequer havia oportunidade para gestão de tempo, porque quando eu acabava uma coisa já tinha que entregar outra no dia a seguir. Quando acabava uma matéria no dia já tinha teste no dia a seguir. Isto aconteceu imensas vezes. O professor, na aula antes do teste, ainda estava a dar a matéria que saía no teste, e era dia 2 dias. E depois não eram testes pedagógicos, eram testes tipo ou tens 20, ou tens 15, 10, 5 ou 0, porque eram questões que eles tinham que avaliar centenas de alunos, pronto, era mesmo completamente Sob antipedagógico. pressão constante. Exato. E pronto, a pessoa nem tem tempo para respirar, sente-se culpada quando está a descansar. Tipo, eu tentava descansar tipo, e devia estar a fazer alguma coisa, tendo tanta coisa para fazer. Tipo, foi mesmo muito, muito, muito denso. Mas o engraçado é que foi. Portanto, eu no final do segundo ano comecei a perceber mesmo, tipo, isto não está a correr bem, mas sempre com o ónus em mim. Tipo, a culpa é minha, eu é que não estou a estudar, eu é que não sei, eu é que não estou a fazer suficiente, não sou suficiente, tenho que estudar mais, tenho que prestar mais atenção, já tenho que fazer, seja o que for. Portanto, ainda a culpa era muito em mim. É quando eu comecei a perceber que era mesmo externo, parte interna, obviamente, mas quando a culpa não era minha, eu fiquei presa numa roda de hamster, foi mais para o terceiro ano só. Portanto, apesar de te aperceberes no final do segundo ano, decides continuar e vais ainda fazer o terceiro ano. E ainda fiz o primeiro semestre de mestrado. Porque Sim. eu, quando entrei para o mestrado de engenharia, ainda pensei, epá, não, se calhar se eu tentar, agora o mestrado, depois toda a gente diz, o mestrado é mais fácil, é mais específico, vais estar mesmo a fazer apostas. Ainda foi pior. Você estavas com aquele pensamento tipo, ok, mais um ano, Exato, mais um ano. exato, Já exato. que já estou a meio, vou acabar, não é? E isso se calhar ia fazendo aumentar cada vez Exato. É muito isso, o teu olha, estado. isso, Sim. é bué essa cena de é só mais um dia, é só mais um dia, é só mais um dia. Tipo, quando tu estás naquele registro, é que cada segundo tem que ser sobrevivido, cada aula tem que ser sobrevivida, cada aula é uma montanha, só andar a pé até a casa é uma montanha, só o peso da mochila é uma montanha, o tomar ducha é uma montanha, o fazer uma refeição é uma montanha. E é mesmo. Eu deixei de conseguir pensar a longo prazo, então a minha ideia era mesmo tipo, eu só tenho que sobreviver a este curso. E quando a mentalidade é sobreviver, já alguma coisa está muito mal. Então, e o que é que te fez perceber que tinhas de parar e mudar a situação? Foram várias coisas. Tive muitas pessoas que me aconselharam, muitas, talvez 2 ou 3, mas já foi suficiente. Uma delas tu. Mas comecei a perceber que, portanto, a minha irmã pôs-me em contacto com uma psicóloga, que por acaso era crente, e uma amiga dela, e conversei muito com ela sobre isso. Eu quando pedi essas consultas foi principalmente no ponto de vista da ansiedade, como é que eu lido com a ansiedade, como é que eu lido com não me sentir capaz. Mas ela ajudou-me a perceber, e não foi ela que me disse isto, foi ela que me ajudou eu a própria a perceber que era isto que eu queria, que eu não estava bem, que não. Deus nunca quis isto para mim. Este estilo de vida nunca foi o objetivo dele. Apesar da minha mentalidade ser se Deus te deu este dom, esta capacidade, tens que levar até ao fim e tens que ser a melhor e tens que fazer e tal, e tens que dar no mínimo o teu melhor, porque no mínimo o melhor, isto era mesmo a minha mentalidade, tens é que dar mais, os 110%, isso não existe. E quando eu começo a perceber, tipo, isto não é vida para ninguém, isto não é vida. Também foi muito de observar pessoas, até da minha família, e a sociedade em geral, e perceber que a grande maioria das pessoas, nos seus 40, 50, 60 anos, tem depressões com que nunca lidou, tem ansiedade com que nunca lidou, e resignaram-se a muita coisa. E eu penso que há tantas pessoas que
podiam estar tão mais saudáveis e ter uma resolução tão mais em paz com a vida, com as circunstâncias, mas que se calhar são um bocadinho amarguradas, mesmo que queiram fazer isso por melhor e mesmo que no fundo queiram não ter esse rancor, mas têm. E eu penso, tipo, por exemplo, na minha mãe. A minha mãe é uma pessoa extraordinária, mas quem me dera que ela tivesse sido uma pausa quando ela tinha a minha idade para recuperar, para descansar, para ganhar energias. Mas a gente entra nesta, tem que fazer mais e fazer e acontecer, porque ainda temos toda a energia, mas nenhuma da sabedoria, e depois acabamos presos nessa mentalidade. Yeah. Então, esses exemplos acho que foi das coisas principais que eu percebi que não. Eu estou agora na idade e na altura certa para reavaliar muito bem o que é que eu quero fazer com a minha vida, que tipo de pessoa é que eu quero ser, que tipo de vida é que eu quero viver. E eu não queria viver uma vida constantemente a sobreviver ao dia ou à semana, a vida do sonhar pelo sábado. Tu és cristã e nessa fase tão conturbada fisicamente, mentalmente, como é que estavas espiritualmente? Ou seja, como é que a tua fé era afetada nessa redoma de situações que estavas a viver e como é que vias Deus nesse momento? Yeah, isso foi uma fase extraordinária e para mim acho crucial para passar do burnout a não burnout. Que foi, eu antes pensava que a minha fé estava no topo, porque eu estava, quero agir e quero fazer coisas para Deus e para o reino e quero servir e estar com as pessoas e partilhar e fazer e acontecer, e depois aprendemos muito sobre integridade e ética de trabalho. Isso eu estou na faculdade é para ser uma boa aluna e uma boa colega de trabalho. Só que a minha motivação não era eu estou num lugar de paz e de certeza da minha identidade em Deus, em Cristo, e do sacrifício que Ele fez por mim, e por isso eu vou usar as coisas que Ele me deu para o bem dos outros e para o meu bem e do reino. Mas mais de, se eu não fizer isto, vou ser castigada. Ok. Ou seja, se era sempre condicional, tipo, e se eu falhar, Deus fica, não devias ter falhado, tipo, fica um bocado chateado, né? A gente tem antropomorfizamos, Uhum. personalizamos, Sim, personificamos Deus muito, como se ele fosse um humano, né? Como se ele tivesse as mesmas emoções que nós, no sentido em que, tipo, tu hoje deitaste meia hora mais tarde do que é suposto, tu hoje não conseguiste trabalhar, tipo, fica tudo chateado. Não, tipo, Deus percebe, Deus sabe exatamente o que é que a gente está a passar. E não é no sentido de coitadinha, não faças nada que não faz mal. Tipo, o que é que a gente ganha? Resiliência e persistência, mas também misericórdia. Eu uma vez vi uma frase muito interessante que é: a gente valoriza imenso a persistência, mas às vezes a persistência é a única coisa que nos mantém numa má situação, que não é suposto estarmos lá. Portanto, a par do não, mantém e no pain, no gain, também é preciso. Calma, há dor que é só dor e que não ganha em nada, não resulta em nada. Portanto, a minha mentalidade e a minha fé estava muito dependente do meu comportamento, dos meus resultados, da minha performance. A minha fé estava. Não era que a fé era contingente, eu acreditava em Deus independentemente disso, mas achava que a forma como Deus olha para mim depende do quanto eu faço, do quanto eu produzo. E passar pelo burnout e ter que me enfrentar com essa realidade que é quando eu era pecadora e quando eu era a pior pessoa que eu podia ser, e no momento em que eu era pior, isso foi suficiente para Jesus mesmo assim querer morrer por mim. E não há mais valor do que isto. Então, ou seja, quando a mente, e o que aconteceu foi que a minha mente só estava a dizer coisas horríveis sobre mim própria, tipo, tu és isto, tu não prestas, tu tal e tal. Quando eu estou nessa fase, nada disso é o que a Bíblia diz, nada disso é o que Deus, o que o sacrifício que Jesus fez por nós mostra. Então alguma coisa está errada na maneira como eu olho e encaro Deus. E então, mesmo no fundo do poço, foi mesmo muito importante perceber que de facto a maneira como Deus olha para nós e os seus filhinhos queridos, e que quer que nós nos salvemos, quer que nós estejamos bem, que de um lugar de amor e de família e do colinho do Pai querido, que trabalhemos, mas também sabemos dizer que não. Porque chega a um ponto em que, ok, queres servir e tudo mais, mas chega um ponto que eu estava com tantas atividades ao mesmo tempo que nem conseguia estar com os meus amigos, e nem conseguia aconselhá-los, nem conseguia orar por eles porque não tinha tempo.
que serviço é este? Eu posso estar nos eventos todos e posso estar nas equipas de organização de tudo, que se depois não me consigo sentar com alguém e tirar 5 minutos para orar por ele, está tudo errado. Uhum. Um, se eu não consigo me lembrar dos meus amigos e mandar uma mensagem porque tenho tantos trabalhos para fazer. uh, yeah. Então eu acho que quando depois passei, porque ainda hoje nos baldaques no quarto, foi um momento, eu acho, o ponto de viragem. Posso contar? Que Sim, é, sim. pronto, eu estava a chorar semanas e semanas e semanas, isto já no mestrado, no primeiro semestre de mestrado. Já mesmo sem, epá, não tenho motivação nenhuma, nenhuma das ofertas de emprego me cativavam, epá, nada mesmo. E estou todas as noites, tipo, Deus, mas por favor, tira-me daqui, se for para isto eu nem quero viver, se for para isto, tipo, não me ponhas aqui, não faz sentido, não quero isto. E todos os meus pensamentos, acho que é importante dizer isto, porque todos os meus pensamentos eram péssimos em relação a mim própria, em relação à vida, em relação ao futuro. Portanto, quando eu digo que Deus falou comigo, foi mesmo Deus, porque não foi mantras, não foi repetições, não foram afirmações, não foi meditação. Meditação é bom, né? Mas foi mesmo através da oração e através de derramar tudo no altar e dizer tipo, Deus, faz o que quiseres de mim. Uhum. Que no escuro eu ouço, tu és suficiente. Desculpa. Uhum. E às vezes a gente tem alergia a esse tipo de expressão. Tu és suficiente. Porque a gente pensa, isso é dos livros de autoajuda ou dos coaches. Uhum. Mas até quando a gente ouve tu és suficiente da sociedade, tu és suficiente na medida em que fazes isto, vais ao ginásio, estás toda maquilhada, tens certa carreira, pronto. E quando eu ouço Jesus dizer, calma, filha, Uhum. é, eu naquele momento percebi, ok, eu posso tomar a decisão que preciso tomar e que sinto que é. Sinto e que ouvi que é Deus a dizer, ok, já fizeste, já cumpriste o que precisavas, agora descansa. Uhum. Isso é mesmo importante. E foi algo que fortaleceu imenso a minha fé. ah, e que me dá uma paz na caminhada com Deus que é nova, é criatura nova mesmo. Realmente tu decides parar a meio do ano, hum, e fazer um sabático. Yeah. Como é que caminho trilhaste mentalmente e espiritualmente durante essa jornada sabática de recuperação? Yeah, foi muito importante. Eu cheguei a casa em fevereiro, acho que até o dia do meu voo foi no meu dia de aniversário. Uhum. Ah, e eu cheguei a casa e pá, dormi. As primeiras 2, 3 semanas só dormi. Mas foi muito importante porque eu não recuperei imediatamente. Aliás, eu ainda não me considero 100% recuperada agora. Uhum. Um, e já passou um ano e meio. E um, o que aconteceu foi que eu juntei-me e li a palavra. Não que eu não tivesse lido antes, mas tentei ter um novo olhar. Tentei estar com as pessoas, só estar. Uh, Ouvir conselhos de pessoas, cansar outras partes do cérebro. Uh, mas epá, tive assim a oportunidade de fazer algumas coisas e a ansiedade estava lá ainda. O medo de, epá, tenho que fazer, tem que ser suficiente, e se correr mal. Ah, e foi muito importante a parte do descanso, porque eu acredito que, na teoria, até é possível recuperar sem parar, mas eu acho que leva muito mais tempo, Uhum. porque eu ali tinha a oportunidade de me apanhar nos raciocínios e dizer: não, olha, isto já me está a fazer mal, ou eu não estou a ser capaz de lidar com isso. Noutras circunstâncias, até se calhar conseguiria, mas agora não. E tinha a oportunidade de parar. Eu comecei a sentir o alívio, portanto, eu fui para casa em fevereiro e comecei a sentir alívio só para aí em junho. Foi Uhum. mesmo 3 meses em que eu estava, epá, e o que é que acontece depois? O que é que acontece depois? Eu nem sequer queria pensar nisso, tipo, volto ao mestrado, não volto. Eu, na verdade, nem queria pensar na universidade, nem queria pensar em ter que estudar, ter que estar numa sala de aula, ter que fazer testes, ser avaliada. Nem queria mesmo ter que pensar nisso. Os Isso meus causava-te ansiedade cada imensa vez que pensavas. pânico. E Uhum. aliás, eu depois eventualmente acabei por decidir vir para o mestrado em que estou agora.
A minha mentalidade era, ok, eu quero, vou ser professora, vou experimentar e só vou fazer mestrado que é para poder ficar efetiva, porque eu, se não precisasse de mestrado nem estava a fazer, porque eu nem queria vir para a universidade, não queria vir para Lisboa, não queria sair de casa, não queria, estava mesmo em pânico. E nas 3 semanas antes de entrar no curso estava mesmo em pânico, tipo, Deus, por favor, por favor, por favor, não me faças passar por isto outra vez. Estava mesmo isso, e eu não, o que é que acontece, o que é que acontece? E quando entrei também ali os primeiros meses foram um bocadinho assim. E também quando entrei já era a medo, tipo, ok, vou já despachar este trabalho que é para ver se não. ah, a seguir, acho que é uma pergunta já respondo mais sobre como é que estou agora, mas até nesse período de descanso, foi mesmo ah, parar e ouvir. É porque a gente anda e pensa e nunca tem espaço para ouvir o que é que Deus está a dizer. E para mim houve coisas que foram tão simples e tão devastadoras como estar a cuidar de uma hortinha e estar a plantar plantinhas e orar por elas e a pensar porque é que eu não faço isto comigo, Uhum. porque é que eu tenho tanta gentileza e estou a dar os adubozinhos todos e a ter cuidado com as raízes e com as plantas, porque é que eu não estou a exigir deste rebentezinho que ele já seja uma árvore forte e independente? Porque, não, porque é uma criança, Uhum. é uma plantinha bebê, ainda precisa de cuidado. Porque é que eu não me concedo a mesma graça que Deus concede? Porque Deus não exige mais do que isso. Quando a Bíblia fala em tudo posso naquele que me fortalece e quando fala que não há tentação que eu não possa suportar sem Deus, não é no sentido que agora vais fazer tudo e vais-te arriscar em tudo. É no sentido, ok, Deus é tudo o que tu precisas. E se Deus está a dizer calma lá, então calma lá. Uhum. Então esse tempo foi mesmo muito importante para mim, para poder orar, para poder respirar fundo e dar um passo de fé. Quando Ele me diz, olha, agora vais para o ensino. E eu estava habituada a saber assim, não, eu quero ser engenheira aeroespacial, eu quero ser astronauta. E agora do nada estou na sala a fazer scroll nos cursos da Jazz e vejo esse e penso, olha, vou experimentar. E sou aceito e Deus diz, agora tu vais para isso e vais apanhar um medo, mas vais. E também dá esse passo de fé que quando é Deus a dizer, olha, é isto, que Ele também protege e providencia. Há mudanças na forma como vias a universidade e o teu papel nela antes e agora? Sem dúvida. Por acaso foi engraçado, porque até foi o GBU que em muitas formas me ajudou a ver a universidade como um campo de missão. Pronto, sabemos que em tudo o que fazemos devemos partilhar a palavra, estar lá para as outras pessoas, orar e ser pessoas íntegras. Mas até mesmo antes do burnout, né, via a universidade de facto como um campo de missão, um sítio, um lugar onde eu posso ajudar as pessoas, onde tudo o que eu faço pode ser um espelho de Deus. Mas ao mesmo tempo eu também via a universidade hum, como um fardo. Ok, é um suplício, tenho que passar por isto, tem que ser. Agora, e também por estar num curso ou com a perspectiva daquilo que realmente eu quero fazer, hum, eu vejo mesmo a universidade com propósito. Não como um fim em si mesmo. Há pessoas que vivem a vida académica ao máximo e fazem tudo isso, é ótimo. Para mim, a universidade continua a ser um meio para um fim, porque eu, na verdade, quero trabalhar, quero meter as mãos na massa. Mas tenho muito mais essa noção de propósito. E as coisas que eu estou a aprender agora, consigo muito mais claramente ver, ok, eu tenho uma oportunidade de fazer um trabalho muito bom para o reino com as crianças a quem vou ensinar. E agora Deus está-me a preparar para aquilo que vai ser um campo de batalha e enquanto estou aqui posso dar bom exemplo e posso estar lá para as pessoas e continuo a querer fazer isso e a viver a minha fé ah, sem vergonhas, sem reservas, mas, ah, mas a ser capaz de também ver isto com, ok, Deus está-te a preparar para uma obra. E acho que é uma relação muito mais pacífica. É do estilo, ok, a universidade já me magoou, a Uhum. culpa não foi só da universidade, mas agora está-me a capacitar também. Uhum. Apesar de não ser um seminário ou não ser assim um curso teológico, né? Está-me a capacitar para o trabalho de Deus. Uhum. Sim. Tu achas que, estava aqui a pensar, achas que antes, quando tu pensavas a universidade é o meu campo missionário, era com algumas sentimento de obrigação, tipo, já que Uhum. sou cristã e tenho Yeah. tenho a boa mensagem, eu sei as boas novas e tenho estes valores e que as pessoas precisam de ouvir. Uhum. E agora
continuas a achar isso, mas não com uma motivação de obrigação, mas mais como resultado realmente do amor Exatamente. que Deus te deu, então é resultado natural espelhares Cristo. Sentes que houve essa mudança, porque Yeah. estavas numa redoma antes em que participavas em tudo, querias fazer tudo, e é normal, porque é entusiasmante também Sim, participar sim. nas coisas, nos eventos, nas plenárias, no núcleo. Um, mas até que ponto é que isso parecia ainda como vias esse Deus um Yeah. pouco como um Deus castigador, ou um Deus que está ali, não cumpriste isto, não fizeste isto, Exato. e o agora, um Deus amoroso, totalmente. Exatamente. É mesmo essa a diferença, porque eu antes eu queria, tanto quanto quero agora, servir e mostrar e Uhum. partilhar, e participar também. Mas antes era naquela perspectiva de se eu não fizer, Deus chateia-se, ou se eu não fizer é porque não estou a amar a Deus o suficiente, ou é sempre condicional. E era no estilo, porque também tenho que pôr uma imagem, tenho que colocar, tipo, não, está tudo bem, está tudo bem. E não estava. E sentia um bocado, não era que eu não fosse cristã, eu era, mas. hum, era quase uma máscara. Tipo, isto não é realmente aquilo que está a acontecer. E isso também não é o que Deus exige de nós, né? Eu acho que uma das ferramentas mais poderosas que enquanto cristãos podemos ter nos dias de hoje é a vulnerabilidade também, a mostrarmos imperfeição, a mostrarmos, ah, a validarmos aquilo por que passamos. E agora é muito mais, ok, eu agora tenho de facto tempo e o meu coração está de facto em paz com Deus e com a minha fé e com aquilo em que eu acredito. Não há uma disrupção entre aquilo que eu acredito e aquilo que me acontece na vida e aquilo que eu faço. E isso transparece para as pessoas. Uhum. E eu continuo a querer participar, mas na verdade participo em muitas menos coisas e vou em muito menos eventos e digo não muitas mais vezes. E sinto que sou muito mais capaz de passar a mensagem com as pessoas com quem estou. Uhum. Porque, ok, eu vou aos eventos todos, mas se calhar só estou com aquelas pessoas uma hora, uma vez lá de vez em quando. Uhum. Yeah, mas é mesmo isso que tu descreveste, é antes fazer por obrigação e fazer porque, se não fizer. E agora é fazer porque isso é simplesmente uma parte, ou é a minha vida. A minha Uhum. vida é uma vida de alguém que depende de Cristo. Uhum. E isso transparece também na forma como eu trabalho e aquilo que aceito ou não. Tu mudaste de curso, Uhum. passas de engenharia aeroespacial, em que sempre contavas a alguém, as pessoas tipo, uau, Yeah. e decides ir para ensino. Como é que chegaste a essa conclusão? Tu já partilhaste um bocadinho, mas no sentido de sentes que falhaste, ou pelo menos nesse processo de decisão, ah, se houve medos associados a essa decisão, porque sentias algum medo de estares a falhar contigo, especialmente contigo mesmo e com as expectativas dos outros. Que a expectativa dos outros era, e tuas, era seres engenheira. Yeah. Como é que decides isso e como é que isso te sentiste que estavas a falhar? E se de alguma forma na nossa cabeça está esta ideia de que foi um downgrade, por exemplo, Yeah. está na cabeça da tua ou nas pessoas à tua volta, se houve esse tipo de processo e como é que lidaste com isso? Yeah, portanto, é engraçado porque eu estava a dizer há bocado que eu sempre quis, era a miúda que queria ser astronauta. E isso já quase era parte da minha identidade. Uhum. Então, deixar isso atrás pareceu que eu estava a trair a Raquel de 15, 14, 13 anos. E eu senti durante imenso tempo que sim, que as pessoas olhavam como menos, tipo, mas agora, e há pessoas que perguntam, mas podias estar a fazer tanto dinheiro. Uhum. Ah, eu acho que isso é 100% nossa culpa e da sociedade em que a gente vive, que nós perpetuamos, porque às vezes é fácil dizer, a sociedade isto, aquilo, pois tu fazes parte e perpetuas esses valores, e esse valor do mais e melhor, e topo, e carreiras, não sei o quê. Pronto, todas as pessoas têm um bocado essa mentalidade. E eu imagino que até mesmo as pessoas que não deixaram isso transparecer, que pensaram nisso e que isso passou-lhes pela cabeça. Mas foi muito interessante porque as pessoas mais próximas de mim ouviram isso e pensaram, faz todo sentido. Raquel e para ensino. Uhum. Porque de facto eu sempre gostei muito, sempre fui muito comunicativa, e gosto de ensinar e divirto-me. Eu pensava genuinamente que os meus colegas de secundário iam ficar desiludidos,
Porque, Raquel, e vais ganhar prémios Nobel para a nossa escola, houve um que me disse isso. Mas depois eu conto, olha, vou para ensino, ei, eu é fixe. Uhum. Eu acho que eu também pus imensa pressão em mim que não estava lá. Hum, e que na verdade tenho que ser honesta e também repreender-me a mim quando isso acontece, porque é fácil dizer, não, todas as profissões são igualmente válidas e ser padeiro é tão importante quanto ser Uhum. médico e cirurgião, e é, mas eu não posso dizer isso e depois ter vergonha de mudar de uma profissão para outra. Então isso também foi uma lição de humildade para mim. Mas a verdade é que eu sempre tive aquele bichinho, gostava de ensinar, ou de algum dia ensinar, e divertia-me mesmo a explicar as coisas, e quando a gente explica a pessoa faz, é a melhor sensação. Mas aquilo foi engraçado, eu estava no sofá um dia e pensei, olha, vou ver cursos, porque estava naquela bola de ansiedade de e depois, o que acontece depois? Vou ver cursos, pensei, olha, há uma universidade mesmo ali ao lado, olha, tenho ensino de matemática, olha, as provas são tipo na semana que vem, olha, posso ir. Foi mesmo só, foi Deus mesmo a preparar o caminho. Porque eu vi no dia certo, porque as inscrições abriam dali a 3 a 4 dias e estava mesmo tudo no timing certo. Mas, mas cada vez, e já estou no segundo ano do curso, cada vez Deus está a confirmar, tipo, não, estás no sítio certo. E não é uma profissão menos digna, hum, e honestamente não me importo com o dinheiro. Genuinamente, porque tenho um sentido de propósito Uhum. e de motivação. Aliás, eu sempre fui extremamente orientada para processos, a achar que era orientada para resultados, porque tinha que ter os resultados. Mas eu agora, especialmente no ensino, é tudo sobre o processo, é tudo sobre estar com ele. E se calhar os frutos de um professor insistir com um aluno só se notam dali a 40 anos, mas o processo é mesmo importante. Isso para mim está a ser extremamente recompensador. Uhum. Então foi um processo bem de redescobrir a tua identidade. Hum, De não deixá-la ser definida pela profissão, ou seja, não de o que é que eu tenho que ser para encaixar nesta posição, nesta profissão, mas mais o que é que eu sou e para onde é que isto me leva. Como é que Deus me fez, porque Deus fez-me exatamente como Ele tinha que me fazer, tudo até a nível físico, e onde é que isto me leva? Onde é que isto me chama? uhum. Sim, tocaste aí no ponto do propósito. Há pessoas que podem estar em engenharia aeroespacial e não passaram pelo mesmo que tu, e pode ser uma questão de propósito. O Uhum. facto de terem um propósito, sentirem no seu coração de uma forma tão forte, que têm um propósito de estarem ali a estudar Uhum. aquilo e seguir aquela carreira, que conseguem arranjar mecanismos de ultrapassar a Sim, exigência que aquilo é exato. e lidar com a coisa de forma diferente. Tu deixaste de sentir um propósito, Uhum. ah, naquele caminho que estavas a traçar na engenharia, e isso foi o suficiente Yeah. para perceberes, olha, não é o meu caminho. Até, ou seja, tive notas para chegar aqui, até com muito esforço, se calhar conseguiria mesmo ir mais além, mas perdendo o sentido de propósito é muito difícil de Uhum. progredir e tudo parece muito mais difícil, não é? Quando Yeah. se perde o norte e o propósito das Completamente. coisas. Que é isso, ou seja, o que eu estou a dizer, aplica-se a mim. E se calhar pessoas a quem ir aos eventos e participar é que os vai ajudar. Ou manter-se e Uhum, focar é que vai ajudar porque é que é o propósito e tudo mais. Mas para mim, é pá, sem um sítio para onde olhar, não vai. E na verdade sempre foi assim, porque eu antes também tinha o propósito, eu também queria genuinamente ser astronauta e queria fazer uhum, essas coisas todas. Só que Deus às vezes leva-nos até um ponto para dali levar para outro. E eu uhum, estava naquela, não, se eu escolhi isto tem que ser até ao fim, tem que ser até à morte. Yeah, sem um foco, e não é foco de foco, é foco de Deus. Sem, ok, onde é que eu tenho que estar, onde é que eu. Não é tenho que, mas onde é que Deus me leva? Porque a gente às vezes tem um bocado a narrativa de vê qual é o teu dom, vê o que é que tu és bom a fazer e depois aplica-o. Ou faz alguma coisa. Para mim foi mais, faz alguma coisa e depois vê qual é o teu dom. E no sentido em dom ou aquilo a chamado ou o propósito, porque eu pensava, ok, se eu sou boa a isto, então eu tenho que fazer isto. Não, mas se calhar há várias, uhum, há várias maneiras de o aplicar. Yeah. E para mim foi mesmo fulcral ter a motivação. E quando perdes, não há sentido. Não. Aliás, para mim era a coisa mais estranha, era ver colegas que depois estavam ao meu lado, porque eu, lá está, tentava ajudá-los e incentivá-los também, os meus colegas na engenharia, e muitos deles se calhar estavam pior do que eu,
malta que não comia, não dormia. Uhum. E eu dava, por favor, cuida de ti. E pensava, como é que estas pessoas sem esperança fazem isto? E não, não sei, acho que era toda uma outra conversa. Sim, algumas Mas acabam por yeah. tirar a própria vida, não Depois é? foi uma das coisas que me disseram, já nem me lembro quem foi, mas era alguém que acho que estava no técnico. E eu disse, olha, eu vou para o técnico, Engenharia Aeroespacial. E a primeira coisa que me disseram foi, sabias que, que é o curso com mais taxa de suicídio universitário? Eu digo, que ótima primeira informação para se ter. Pois, mas tu pudeste, de certa forma, sentir na pele, pelo menos esse caminho que pode levar a isso. Exatamente. Portanto, se calhar devia estar a fazer alguma coisa. A faculdade, o sistema devia estar a fazer alguma coisa para que isso E a maneira como não a acontecesse. vida está construída. E eu acho que foi, agora para também voltar um bocadinho atrás, mas acho que foi uma das mudanças mais fulcrais na maneira como eu pensei, foi que deixou de ser, eu tenho que, a universidade é o campo de missão, no sentido de que eu tenho que hum, cumprir a universidade, para a universidade é o campo de missão, no sentido de que eu tenho que redimir a universidade. Ou seja, o meu objetivo e o meu papel deixou de ser cumprir e aulas e testes e notas e mais trazer o reino, trazer a Uhum. misericórdia, a compaixão, a paciência, a bondade, a partilha e não a competição, e a ambição desmedida. eh, yeah. E pronto, é mesmo isso. A gente entra na roda e pensamos que só porque é normal e acontece mil vezes que é suposto acontecer, não é? Sim, é verdade. E tu tocaste aí num ponto que era algo que eu gostaria de explorar noutra altura, mas também que aconteceu comigo foi realmente os caminhos de Deus podem ser bastante estranhos e diferentes do nosso padrão normal, que é nós estudamos isto, nós vamos fazer isto. E na verdade, no teu caso, tu disseste uma coisa interessante que é Deus levou-me até este caminho, até levou-me para o curso de engenharia, que na mente dele, provavelmente, ele já sabia que eu não ia ser engenheiro. Pronto, a minha cabeça, a minha mentalidade mais limitada, Exato. se eu estou a estudar engenharia, eu tenho que ser engenheira e tenho que ser engenheira desta coisa específica e por isso vou procurar este tipo de sítios para trabalhar. E isso estava-te a causar ah, pressão. Yeah. Mas, na verdade, tu gostas de engenharia, tu gostaste Yeah. daquilo que estudaste, ah, mas tu não vais ser engenheiro. Pronto. Uhum. Então Deus que fez aqui permitiu que chegasse Pivô. aqui, mas depois, tipo, a ideia era seguir outra coisa diferente. E na minha experiência também já tive momentos em que eu estudei fotografia e eu vou ali à altura já pós-curso, que eu fiquei completamente perdida, a achar que tinha estudado o curso errado, eu não sei o que fazer agora com isto que estudei, não sei como é que me hei de. E tive mesmo momentos também muito, muito em baixo, nesse aspecto, muito perdida. Pá, e houve uma pessoa que muito sabiamente me disse: Olha, o curso é um ponto de partida. Tipo, Uhum. não significa necessariamente que É o tenhas fim. de o cumprir dentro deste padrão parece que é suposto. Ou seja, é um princípio na medida em que aprendeste isto, agora disto podes partir para outras coisas. Yeah. Pronto, ou seja, não ficarmos presos, e eu acho que é uma conversa que podemos ter aqui no GBU, que nem sempre aquilo que estudamos Uhum. vamos exercer de uma forma exatamente como classicamente achávamos que era suposto. Yeah. E eu acho que isso traz muita ansiedade, quando nós pensamos que se eu estudei isto, eu vou ter que exercer isto desta forma, e depois nós ao mesmo tempo não estamos a sentir no nosso coração que gostaríamos que fosse assim, isso traz imensa ansiedade, porque ouvimos essas vozes também dos outros. Vais ser isto, vais estar isto, vais ganhar este dinheiro, vais ter sucesso. Hum, então são as vozes de um lado, o teu coração no outro, e então depois é bom ouvirmos estas vozes tipo, olha, não tem que ser assim, não faz mal. Yeah. Uma das coisas que foi muito importante também, trabalhei nisso com a psicóloga, foi essa mentalidade do tenho que. Uhum. Estamos tão presos ao tenho que, ao devo, yeah, mas de facto, ao início eu estava a pensar, pá, mas eu agora se mudo de curso, agora se não chego ao fim, foi um desperdício. E eu já consigo pensar, já só agora, e nem passaram 2 anos, já consigo saber maneiras em que me foi útil. Uma delas foi porque eu conheço, e se eu não tivesse feito, eu ia estar sempre a pensar, se eu tivesse ido,
Ou seja, eu tive mesmo que passar por Uhum. aquilo. E pode parecer um bocado duro, mas é verdade. Eu tive mesmo que passar por aquilo e perceber, ok, se calhar não é mesmo isto. Mas também, por outro lado, eu noto-me com a turma que tenho agora no estágio, que sou melhor professora porque tenho algumas competências que aprendi lá, porque sei de física e há um miúdo na minha turma que quer seguir física, porque percebo de engenharia e mecânica e há 3 ou 4 que querem mecânica, Uhum. porque também tive experiência com informática e há uns que querem informática, e só essa amplitude de conhecimento já me permite ser uma melhor professora. Uhum. E Uhum. ser uma melhor pessoa, às vezes, porque as pessoas desabafam e conversam e eu posso ouvir, posso também perceber minimamente. Portanto, nada do que a gente faz é desperdiçado. Deus é o, o perfeito reaproveitador. Nada é desperdiçado. Tudo o que a gente faz Verdade. pode contribuir para o nosso bem. Uhum. Yeah. É verdade. Já falaste um pouco sobre isso, mas então podes, assim, de uma forma concisa, hum, dizer-nos como é que foi regressar então à universidade e de que forma é que estás a vivê-la? Tanto de hábitos práticos, Uhum. coisas que fazias antes e agora percebes que não deves fazer, e também como é que vês a universidade agora? Exato. Foi difícil voltar porque eu estava mesmo com medo de voltar ao mesmo lugar. É um bocado stress pós-traumático. Eu fiquei tipo, Uhum. ok, eu não quero, Deus me livre, eu não quero mesmo passar, não quero. Pronto, foi um passo de fé. Uhum. Mas ainda bem que tomei, porque estou mesmo a gostar imenso. Há coisas chatas, há coisas complexas, mas tenho propósito, entusiasmo com o futuro, com a perspectiva da profissão, do que é Uhum. que posso vir a fazer, de como posso vir a fazê-lo. Um, mas de facto o meu padrão de pensamento está muito diferente. Um, É do estilo, olha, hoje não consigo, eu não consigo. Eu hoje não tenho cabeça para estudar, não vou estudar. E não me vou forçar a ficar aqui, e a fazer X horas e os métodos de Pomodoro. Primeiro, isso nunca funcionou para mim. E depois, mesmo que funcionasse, se eu não dormir bem, não vale a pena. Eu vou descansar, vou dar ao meu corpo aquilo que ele precisa. Porque Deus fez o nosso corpo e Deus também fez o nosso corpo com a capacidade de dar sinais do que é que precisamos ou não. Tenho estado muito mais com amigos em circunstâncias informais do que formais. Ah, Continuo a passar tempo com as pessoas, mas tenho tido muito mais disponibilidade até para responder mensagens, que faz toda a diferença. Nem sempre, mas sim. Eu tenho sido mais. Eu acho que quando a gente está mesmo focados naquilo que Deus pede e quando estamos focados na obra, há coisas que deixam de ter importância Uhum. e deixa de ser importante. Não é que a minha casa agora esteja mais limpa do que estava antes, mas não é tão importante quando não está. E isso Uhum. não me derruba. Não é que as minhas notas estejam melhores ou piores, não é que os meus trabalhos estejam melhores ou piores, não é que eu sou mais rápida agora do que era antes, ou sou mais eficiente, mais produtiva. Não é isso, é só que agora isso não é assim tão importante. O que é importante para mim é poder estar com Deus e é poder nunca perder de vista aquilo que ele fez por mim. Yeah. A nível prático, há conselhos muito importantes, eu acho, que é para respirar fundo e ver verde Uhum. e ouvirmos o que é que a gente precisa. E às vezes, quando a gente está naquela fase de depressão, também é tanto ter misericórdia connosco, mas também forçar-nos a fazer coisas que por nós são assustadoras, mas são necessárias. E que no meu caso foi parar. E que às vezes era só tomar duche. Uhum. E só isso já era difícil por si. Agora estou muito mais tranquila, eu sinto-me muito mais paciente. Ou seja, epá, se não vi agora, não venho. Se não for desta, não é desta, é para a próxima. Eu antes queria, tem que ser agora, tem que ser agora, e tenho que fazer o curso nos 3 anos, e depois nos 2, e depois. Agora, tipo, pá, eu não volto a sacrificar aquilo que sacrifiquei por causa de 2 ou Sim. 3 anos. Já tens mais graça para contigo mesmo, mesmo Yeah. se não, se a nota não for assim tão espetacular como estavas à espera. Exato. Não é o fim do mundo. Uhum. E também é muita. É mesmo. Eu sei que isto parece um bocado um clichê, mas é confiar no processo. Tipo, ok, eu coloquei tudo nas mãos de Deus, o meu tempo, até quando eu queria estar no controle de quanto trabalho eu faço, eu entrego isso nas mãos de Deus e digo, não, se eu não consigo agora é para descansar. Isso também é um ato de fé. E confiar que, ok, se o resultado que eu obtive por causa disso foi um certo resultado, é o resultado que Deus quis. Não é no sentido, ai, não vamos estudar e seja o que Deus quiser. Não é isso. Uhum. Sim. A cada momento eu faço o que é saudável, o que é razoável.
E o que virá vai ser uma resposta saudável e razoável. A vida da tua fé, ou seja, a ideia de dependência total de Deus de uma forma mais consciente do que se calhar antes, porque antes já fazias isso, Yeah. mas era um bocado em piloto automático Exato. e agora, tipo, literalmente, intencionalmente deixas nas mãos de Deus e. Todas as fases, porque antes era, está nas Yeah. mãos de Deus, só no sentido em que eu não sei o que é que vai acontecer no futuro. Sim. Mas eu Mas o continuo. estudar, tinhas que estudar. Exato. Continua a estar nas minhas mãos, sou eu que Sim, controlo. exatamente. E na verdade é um Exatamente. bocado uma necessidade de controle que é uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda. Mas ainda não me sinto curada, estava a dizer, ainda acho que não recuperei completamente, porque ainda há vezes, por exemplo, a gente às vezes magoa-se, a minha mãe magoou seriamente no joelho e agora ela diz que sempre que alguém se magoa ou que ela sente que vai cair ou assim, que ela se sente no joelho. Eu é a mesma coisa com isto, que é, eu agora se começa a acontecer muita coisa, eu, ai, se começa a vir muitos prazos ao mesmo tempo, ou se começam a exigir muito de mim e começo logo a sentir é mesmo peso no peito, tipo, ok, o que é que vai sair daqui? Mas é pensar, respira fundo, o que der, deu, o que não der, não deu, mas com calma, Deus sabe o que é que está a fazer. Se for preciso dizer que não, dizes que não. E tem-me permitido muito mais profundidade. Eu acho que a gente está num registro na universidade de abrangência e superficialidade, fazer tudo e depois não conseguir chegar a lado nenhum. E eu agora consigo, ok, eu estou a fazer 2 ou 3 coisas, mas estou a fazê-las a fundo e estou a conhecer os meus colegas a fundo e estou a conhecer os alunos do estágio a fundo e estou a ler a Bíblia a fundo. E acho que isso para mim é mais importante. Se calhar há pessoas que preferem fazer várias coisas e estão bem com isso, ótimo. Para mim, o meu propósito é, mas vamos confiar no processo. Tenho aqui esta pergunta, também não sei, porque eu acho que já respondeste ao longo. Que é o que mudou da tua fé com toda esta experiência? Sim, podes responder. Yeah, acho que uma coisa que eu ainda não disse e posso aproveitar e digo já agora que é a questão da liberdade. Eu não era verdadeiramente livre por minha própria culpa e perceber que Jesus diz, e a Bíblia está lá na Bíblia, tipo, eu posso pecar e nada me vai acontecer, eu estou livre. Eu posso até fazer a pior coisa imaginável. Eu não o vou fazer porque eu tenho mais inteligência do que isso e precisamente porque eu percebo o amor de Deus. Mas essa liberdade de perceber, eu podia ser a pior pessoa possível. Ou seja, eu não posso ser. Se eu vou ser verdadeiramente coerente comigo próprio e com a minha fé, eu não posso dizer, sim, Deus ama toda a gente e salva toda a gente e achar que não se aplica a mim. Porque então o que dirá dos outros? Eu sinto que tenho muito mais essa noção de liberdade. Tipo, eu podia ter o mesmo hábito de vida de um gatinho e dormir e comer e brincar todo dia e Deus amava-me da mesma maneira. Eu podia ser qualquer profissão e Deus amava-me da mesma maneira. E o meu valor não muda, não altera, não diminui. E eu não estou a falar aqui de rebeldia, não é tipo, Deus diz para fazer uma coisa e eu não faço de propósito. Obviamente, há detalhes nisto, mas para mim, quando estou naquela mentalidade de nada do que eu faço é bom o suficiente, o que foi preciso naquela altura é perceber, tipo, calma, tá tudo ok, Deus já fez tudo o que tinha a fazer. Jesus, o sacrifício está feito, está completo. Deus diz, consumado está. Perfeito. Eu não tenho que continuar a tentar merecer, não tenho que continuar a tentar provar o meu valor, está feito. Ele sabe exatamente. Tudo aquilo, tudo aquilo porque eu passei, Jesus passou, e muito pior, se eu passei semanas a chorar, Jesus chorou sangue. E ele não está chateado, não está tipo, pois, tu agora estás em depressão e burnout porque a culpa é tua, porque tu é que fizeste chegar aqui. Ele está a chorar comigo e está a dizer, eu nunca quis que isto acontecesse. Acho que é mesmo intimidade com Deus e é mais. Eu não estou a dizer que estou perfeita ainda, quero crescer muito mais, mas sinto mais esse orar sem cessar, também de ouvir, não é só falar, "Ai, Deus, dá-me isto e isto, por favor." É mais tipo quando Deus diz: Olha, calma aí, olha, respira fundo. Ou então, agora está na hora de te esforçares. Este é o momento para dar uma corrida, este é o momento para dar um descanso. Mas agora, como eu não estou sempre nesse registro, eu consigo ouvir e estar seguro e confiante que Ele vai providenciar o descanso e o trabalho e tudo mais, quando Ele me pede isso também. É muito profundo. Que mensagens deixas aos estudantes que estejam a passar por episódios de
de ansiedade, de burnout? Peçam ajuda, porque ninguém adivinha. Eu estava na expectativa de que aquilo que eu estava a passar era óbvio, que as pessoas olhavam para mim e viam que nada estava bem, mas na verdade eu, ainda por cima sendo estudante deslocada, eu venho para Lisboa e toda a gente que eu conheço só me conhece neste registro, ainda tem tempo de comparação. E os pais estão longe, os amigos de casa também estão com as suas preocupações. Aliás, a grande maioria dos meus amigos de secundário, quando eu os encontrei pela primeira vez depois da gente se separar, eles todos passaram por um burnout. Eu fui tipo, algo está extremamente errado, algo que está mesmo grave e as estatísticas continuam a aumentar, por isso é mesmo, peçam ajuda. A quem está a passar por isso, peçam ajuda, façam questão de cuidar de si, e de aceitar essa liberdade para dizer não, eu preciso de parar. E epá, eu tive essa bênção de ter pais que estavam dispostos a recolher, de não ter necessidade financeira, e sei que nem toda a gente passa por isso e é muito complicado, eu nem posso fingir que percebo o que é passar por isso. Mas a todos aqueles que tenham a mínima oportunidade de parar, nem que seja um mês, é parar, é reavaliar, é pensar. E aqueles que não estão a passar, é perguntarem aos teus amigos como é que tu estás. E perguntarem 2 ou 3 vezes ou 4 vezes até a resposta vir profunda e substancial. Porque imensa gente perguntou como é que eu estava. E eu dizia, estou bem. Uhum. E quando a conversa para aí, também não estamos a cumprir o nosso propósito Uhum. de unidade e de igreja. Claro que é difícil e quanto mais tempo eu passo com cada pessoa, menos pessoas consigo estar. Pois olha, se calhar a gente nunca devia ter um círculo tão gigante, porque depois dividimos por todas as freguesias e não toca nada a cada uma. Isto agora foi muito terceirense da minha parte. Mas sim, acho que precisamos de investir em simplesmente estar com as pessoas, parar, investir no silêncio, na falta de estímulo. Às vezes a gente precisa de um bocadinho de tédio para também conseguir perceber o que é que se passa. Mas pronto, isso já é toda uma outra conversa. Mas acho que é pedir ajuda e ouvir. É dos principais. Uhum. Ou seja, Chegamos ao fim.